Olá, você que está acompanhando a programação aqui na TV Evangelizar. Que alegria contar com a sua companhia para mais um programa Líder Mensageiro. É aquele programa que a gente vai nas casas dos líderes mensageiros escutar a história de cada um. Sempre uma história diferente, sempre uma história edificante, sempre é uma graça testemunhada. E hoje nós estamos na cidade de Colombo, no estado do Paraná. Mas antes disso, eu quero agradecer a você que é um associado, porque é graças a você que a gente consegue visitar tantas casas, visitar tantas cidades e trazer para você no ar o programa Líder Mensageiro. E hoje você vai conhecer a história de vida, o testemunho da mãe do Leonardo, do Pedro Henrique, da Milena e do Miguel. Uma família abençoadíssima e eu tenho certeza que você vai gostar enormemente deste programa. E é por isso que eu quero que você fique comigo. Estamos apenas começando o programa Líder Mensageiro. Hoje então nós estamos aqui na casa da Luziane Cardoso da Silva. Ela tem uma família maravilhosa, 4 filhos, olha que bênção de Deus. E hoje ela vai contar para nós alguns testemunhos. Eu já conversei com ela um pouquinho e fiquei realmente encantado com a história da vida dela. E tenho certeza que você aí da sua casa também vai aproveitar bastante o testemunho dela. Luziane, muito obrigado por você ter permitido que a TV Evangelizar chegasse até aqui, o programa Líder Mensageiro chegasse até aqui. E a gente queria aproveitar esse momento para ter uma conversa, né? Já estamos em casa, estamos acomodados, nada melhor do que uma boa prosa. E é isso que nós vamos fazer agora. Eu gostaria de começar este programa perguntando como você conheceu a obra Evangelizar. Então, Caio, eu quero agradecer primeiro, a oportunidade, a visita de vocês. Me sinto muito feliz, honrada por fazer parte também, de certa forma, dessa obra tão incrível, tão maravilhosa. E eu conheci, na época, a Rádio Evangelizar, quando ainda era a MFM. Eu conheci através da minha mãe, mais ou menos em 2003. 2003. Isso. E a partir disso, eu acompanhei o programa, via rádio, sempre acompanhei. Aí passei a frequentar o santuário e também me tornei associada. Que maravilha! Então, pra gente fazer assim uma cronologia, no tempo. Você teve os primeiros contatos com a obra Evangelizar em 2003, é isso? Isso mesmo. Você hoje é líder mensageiro e se tornou líder mensageiro em 2019. Exatamente. Então, de 2003 a 2019, vamos dizer assim que seu engajamento com a obra foi cada vez maior. Sim. Você começou a frequentar o santuário, não é? Exatamente. Conheceu o Padre Reginaldo? Assistiu alguma missa dele? Sim, várias vezes já. Já fui também nas missas do Santíssimo, Então, missas normalmente do meio-dia, quando eu podia ir, trabalhava no centro, trabalhava perto e no horário de almoço eu ia na missa. Nossa, que maravilha! Então estava sempre querendo estar próximo assim, de Jesus das Santas Chagas e da obra Evangelizar, Em 2019 você se torna uma líder mensageira, não é verdade? Com muita alegria. E o que levou você a ser uma líder? Além de ser uma associada, também querer ser uma líder? Me tornar uma mensageira foi realmente um chamado, eu senti no meu coração. Eu escutava o padre convidando as pessoas e aquilo cada vez me cativava mais. E eu sentia de verdade que eu tinha que me tornar uma mensageira, porque através da minha vida muitas pessoas seriam alcançadas também. E era mais a vontade do coração mesmo. Que bonito quando você diz que é uma missão, não é? É um chamado. E eu aproveito para dizer para você que me assiste de todo o Brasil, quem sabe você está sentindo agora no seu coração a vontade de ser um associado da obra Evangelizar, um chamado no seu coração de ser um mensageiro ou uma líder mensageira, um líder mensageiro. É um chamado de Jesus, aqui como a Luziane disse, é uma missão, é um chamado. E ao chamado a gente tem que dizer sim, como a Luziane disse. Então, você que sentiu esse chamado no seu coração, entre em contato conosco. O telefone é 0 operadora 41 3221 6060 e assim você pode se tornar um associado, você pode se tornar um líder mensageiro como a Luziane. E Luziane, depois que você se tornou uma líder mensageira em 2019. Isso, final de 2019. Final de 2019. Depois que você se tornou uma líder mensageira, de estar sempre com a capelinha de Jesus das Santas Chagas, aqui, lá e acolá, visitando as famílias, rezando o texto de Jesus das Santas Chagas,
a sua vida mudou? Você teve alguma graça? A gente sabe que, por exemplo, muitas pessoas passaram por dificuldades no Covid, não é? E como a gente estava conversando, você passou por uma situação muito difícil também, não é? Eu gostaria que você contasse um pouco. Final de junho de 2020, meu marido começou a apresentar alguns sintomas, porém, como era no início, não era feito o teste de imediato, né? E ele começou a ter sintomas de febre, se sentia meio mal e foi no posto de saúde. Mandaram ficar em casa, na época era um período de 14 dias o isolamento. E eu, por sentir um pouco de medo, eu preferi isolar ele no quarto. A gente não tinha ainda um diagnóstico de Covid. Sim. Porém, por ter as crianças, eu achei melhor que ele ficasse no quarto, mas acabei cuidando dele, né? Como qualquer esposa faria e precisava fazer naquele momento. Entrava no quarto, levava a medicação, a comida, né? E então eu tive esse contato com ele. Muitas vezes usava máscara, algumas não, e voltava e tinha contato com as crianças. Nossa. Então, assim, foi uma bênção muito grande. Eu rezava muito, pedindo a Jesus das Santas Chagas, fazia o terço 2, 3 vezes por dia, pedindo que se fosse Covid, que não atingisse, né, não contaminasse os demais da casa. Claro. E eu lembro que na época o Padre Reginaldo começou com aquela oração. Jesus das Santas Chagas, me preserve de ser contaminado, mas se eu for que seja curado. Nossa. E eu fiquei num primeiro momento com medo de rezar isso. Eu falei, meu Deus, como que eu vou pedir para Jesus se eu estou contaminada? Eu já estou falando que estou, mas eu confiei naquilo e foi a minha oração diária. E dias depois ele melhorou, né? Graças a Deus, graças a Jesus das Santas Chagas. Ele veio apresentando uma melhora, saiu do isolamento. E depois a gente teve a confirmação do teste dele que realmente era Covid. Nossa, que impressionante. É como nesse momento, às vezes as pessoas esquecem de rezar, de confiar em Deus, porque tem momentos na nossa vida que o que nos resta é apenas a confiança em Deus. Porque assim, eu imagino a sua situação, Luziane, você com uma família grande, tendo 4 filhos para cuidar e ao mesmo tempo cuidar do esposo. Não é que é necessário, não é? É papel neste momento do casal, um ajudar o outro, estar ali juntos, né? Na saúde e na alegria, na doença, na alegria e na tristeza, nesses momentos precisa estar junto, né? E assim, uma coisa muito peculiar que eu gostaria que você comentasse, além de ser uma questão muito pessoal, porque assim, o sustento vem do esposo. Você como mãe de 4 filhos, a gente conclui que você cuida dos filhos. E o sustento vem do esposo. E o que aconteceu? Nesse tempo que o esposo não pôde trabalhar, certamente, né? Sim. Na época eu não trabalhava, né? A renda única da família era a renda dele. E num primeiro momento a gente ficou preocupado, né? Poxa vida, como que nós vamos fazer agora? O que eram para ser 14 dias foram 3 meses. Nossa. E nós moramos de aluguel, então é toda uma despesa já programada, né? Claro. Mas quando a gente confia em Deus, a gente, né, nunca é desamparado. E Ele proveu de todas as formas, enviando amigos, familiares, o pessoal aqui da comunidade da Igreja Santa Teresinha de Lisieux, a qual eu participo, e traziam alimento, cesta básica, tudo que você imagina assim que a gente precisa, itens de limpeza, na época até fralda para o meu filho que era menor. Nossa. Então foi algo assim extraordinário. Chegou um momento que a gente tinha tantas doações que eu tive que compartilhar com a minha mãe porque em casa não dava para guardar mais. Nossa, que bênção! E às vezes a gente se preocupa muito e às vezes esquece de recorrer a Deus, como a gente estava nessa entrevista, né? Tem momentos na nossa vida que a gente só tem uma decisão a fazer, é confiar em Deus, né? E numa situação dessa, não tem outra atitude do que essa confiança. E veja que interessante, conversando com seu esposo, ele me disse assim, Caio, na melhor época das vacas gordas, a nossa despensa nunca esteve tão cheia do que nesse momento de maior dificuldade da nossa vida. Que a gente, ao mesmo tempo que não tinha nada, tivemos tudo. E ele disse, tinha tanta coisa que depois que ele foi se recuperando, né? Pelo que eu entendi, além de dar para sua mãe também, vocês doaram cestas básicas aí para outras pessoas também, né? Fizeram também essa... A gente fez a nossa parte, né? Essa obra de caridade também. Nós sentimos realmente na pele o que é o prover de Deus. E acho que se cada um fizer um pouquinho, né?
Tantas pessoas precisam, a gente precisa fazer a nossa parte. Verdade. Na sua história, eu pelo menos lembro de algumas passagens da Bíblia, mas sobretudo o que vem muito na cabeça é Deus proverá, né? Essa confiança que a gente deve ter que Deus proverá. E que tenho certeza que você da sua casa está acompanhando com emoção essa história de vida da Luziane, porque como repete o padre Reginaldo Manzotti, né? Graça alcançada... É graça testemunhada. É isso mesmo, olha que maravilha. E eu gostaria de perguntar se você, por meio da sua capelinha, né? Porque você é uma líder, outras pessoas recebem, se nesse seu ambiente houve outras graças com Jesus das Santas Chagas, alguma cura, alguma bênção? Houve sim, Caio. Inclusive, também 2 testemunhos que eu quero contar referente à Covid também. O primeiro é de uma madrinha muito querida, que eu considero uma segunda mãe, ela se chama Lorena. Ela teve Covid, foi internada, ficou mais de 15 dias no hospital. Não precisou ser entubada, porque com a fé que ela tem, ela também rezava muito a Jesus das Santas Chagas. Os filhos levavam água benta para ela, eles não tinham contato, mas as enfermeiras acabavam entregando essa água benta para que ela tomasse. E ela pediu, antes de ir para a UTI, ela pediu a Jesus das Santas Chagas que ela não tinha medo de morrer, mas que ela não queria passar por esse processo da intubação. Né? Então ela confiou nele. Ela passou por momentos de ver pessoas morrendo ao lado dela, como ela não foi entubada, e graças a Deus ela ficou consciente. Foi muito difícil, mas ela se recuperou, graças, né, às nossas orações, a toda a família que se reuniu, a Jesus das Santas Chagas que concedeu a graça, e hoje ela está bem, está curada. Maravilha, louvado seja Deus, amém. Amém. E também tem um outro testemunho de uma amiga de Santa Catarina, de Rio do Sul, que também acompanha lá o padre Reginaldo Manzotti. Ela já era do quadro de risco, a situação dela foi um pouco mais grave e ela teve que ser entubada, ficou também mais de 15 dias na UTI e ela sofria de asma já, era um quadro que ela tinha isso antes da Covid, certo? Então foi muito assustador, foi muito tenso, porque ela tinha todos como é que eu posso falar para você? Ela tinha tudo para, pelo menos, ficar com sequelas, né? Porque ela era do grupo de risco mesmo. E um dia, logo que eu soube que ela tinha sido entubada, eu dobrei meus joelhos ali no meu quarto, diante da capelinha de Jesus das Santas Chagas, e eu pedi com toda a fé que Jesus pudesse curar, né? Pudesse derramar uma gota do sangue na vida dela. E eu falei para ele, Jesus, o Senhor tem poder de curar até as doenças que ela já tem. Sim. E logo depois, graças a Deus, ela saiu da intubação, ela foi melhorando. E em maio eu estive lá na casa dela e ela me contou, eu não pude conter a emoção no momento, ela falou, eu estou curada até da asma. Nossa, além de sair da Covid, daquela complicação toda, ainda foi curada da asma. Exatamente, então é pra gente ter cada vez mais certeza de que quando tem fé, oração e joelhos no chão, a gente alcança qualquer graça. É verdade, você contando esse seu testemunho, eu gosto de lembrar que a devoção de Jesus das Santas Chagas é, sobretudo, uma devoção de cura e libertação. Eu costumo dizer que é uma cura das doenças físicas e também das doenças psicológicas, também dessa libertação que às vezes a gente está pesado, a coisa não anda conosco e a gente precisa de uma libertação, né? E também a doença física, então, assim, é uma devoção que você aí da sua casa pode recorrer a Jesus das Santas Chagas. Você que está com uma doença física, você que está passando por um momento difícil, psicológico mesmo, uma doença mental às vezes, reze a Jesus das Santas Chagas. Luziane, eu quero assim, com você do seu coração, quero que você... Tem muitas pessoas, inúmeras pessoas, milhares de pessoas nos assistindo agora de todo o Brasil. Algumas são mensageiras de Jesus das Santas Chagas, outras são líderes da capelinha de Jesus das Santas Chagas, outras pessoas são associadas e outras pessoas estão apenas assistindo a televisão agora e não sabem o que é líder mensageiro, se vale a pena ou não. Outras estão sentindo no seu coração a vontade. Eu gostaria que você
encaminhasse uma mensagem para estas pessoas. O que é ser um líder mensageiro? O que você sente? Vale a pena? É uma coisa difícil? Eu gostaria que você dissesse do fundo do seu coração. Ok. Vale muito a pena e não há dificuldade alguma. Acho que o seu dispor, né, de ouvir um chamado, e eu penso assim, você deve ser mensageiro por você e também pelas pessoas que precisam de conhecer esse amor, conhecer essa devoção. Às vezes a gente não sabe o que um vizinho está passando, o que um familiar está passando, e é tão perto da gente, né? Verdade. Às vezes está do nosso lado, e você levar uma capelinha, levar essa visita, levar esse amor na casa da pessoa, muitas vezes pode mudar o dia dela. Verdade. E é falado muito na guerra hoje, né? A gente vê aí as guerras em outros países, infelizmente. Claro que a gente tem que rezar muito por isso, né? Claro. Para que haja paz no mundo. Mas e quantas guerras há dentro das famílias? Quantas guerras, se a gente parar para pensar em relacionamentos, pais com filhos, guerras de vícios, de drogas, de bebidas, tantos outros problemas que a gente pode considerar uma guerra, né? Verdade. Então, que você sinta no seu coração esse chamado, que você leve adiante essa missão e que você leve o bem e o amor que Jesus das Santas Chagas tem por cada um de nós, que você leve isso não só para você, mas para outras pessoas, outras famílias que precisam muito, muito, muito do amor de Jesus. Que maravilha! Foi uma mensagem para você que está assistindo o programa Líder Mensageiro. E uma coisa muito importante que a Luziane disse, a gente não sabe o que o outro está passando. Esses dias até ouvi uma frase que me gravou na memória, dizia: a gente sempre deve tratar o outro bem, porque a gente não sabe a situação a qual ele se encontra. E às vezes uma palavra nossa pode feri-lo mais ainda. Agora imagine, a gente não sabe o outro como está e levar Jesus das Santas Chagas. Não é verdade? Você pode mudar o rumo da vida de uma pessoa, como a Luziane disse. Luziane, mais uma vez, muito obrigado por permitir que a TV Evangelizar chegasse aqui até o seu lar, até a sua família, que o programa Líder Mensageiro hoje entrevistasse você, entrevistasse a sua família. Nós vamos ver cenas aqui da família maravilhosa da Luziane aqui, os 4 filhos, o esposo, todos contentes e animados, todos devotos de Jesus das Santas Chagas. Muito obrigado mesmo. E a você que nos assistiu aqui pelo programa Líder Mensageiro, eu quero que você espere e assista ao próximo programa. Um grande abraço e até breve. Meu Jesus, perdão e misericórdia. Pelos méritos de vossas santas chagas. Meu Jesus, perdão e misericórdia. Pelos méritos de vossas santas chagas. Meu Jesus, perdão e misericórdia. Pelos méritos de vossas santas chagas. Meu Jesus, perdão e misericórdia. Pelos méritos de vossas santas chagas. Meu Jesus, perdão e misericórdia. Pelos méritos de vossas santas chagas.